No começo dos anos 1990, Marco Stefanini era um jovem empreendedor com a agenda lotada. Ele dava treinamentos de informática para empresas e o negócio parecia promissor. Tudo indicava um ótimo futuro, mas aí o jogo virou. Quando o Plano Collor sequestrou a poupança, os clientes do Marco desapareceram. A empresa parou e ele até considerou mudar de país. Só que antes disso, ele resolveu usar uma carta na manga. Marco trocou os cursos por serviços de tecnologia e foi essa virada que deu origem a Stefanini como conhecemos hoje. Um grupo que reúne 37 empresas e atua em áreas como TI, cibersegurança, dados, serviços financeiros e marketing. Hoje, ele é o CEO dessa empresa com presença em mais de 40 países, 35 mil funcionários e faturamento anual de 8 bilhões de reais. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e aqui no Dando as Cartas, um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo, eu vou conversar com profissionais que mostram como assumir o jogo e conduzir o rumo da própria carreira. No episódio de estreia, o Marco Stefanini relembra os momentos de crise que enfrentou, conta como liderou a expansão internacional da empresa e fala da parceria com os 2 filhos que hoje também trabalham no grupo. Marco, eu queria começar falando do início da sua trajetória profissional, porque você se formou em geologia, mas em pouco tempo migrou para a área de tecnologia, porque é onde estava o dinheiro naquela época, e depois você começou a Stefanini em um cenário bastante complicado economicamente, bastante incerto, com vários planos econômicos, moedas e até um confisco de poupança aí durante o governo Collor. A minha pergunta é, como é que você teve a resiliência para continuar diante desse cenário e por que você decidiu continuar empreendendo naquele primeiro momento e não partiu, de repente, para um emprego fixo, algo estável, alguma coisa nesse sentido? Primeiro, assim, eu sempre tive uma vontade de ter um negócio próprio, assim, acho que talvez eu tinha um pouco do sangue empreendedor, mesmo quando eu comecei dentro da área de tecnologia. Eu já, ao mesmo tempo que eu tinha um emprego fixo na área de tecnologia, eu já estava procurando alguma oportunidade de empreender, que no caso eu comecei com a consultoria. Quando teve o Plano Collor, eu tinha uma muito pequena empresa, a maior parte da minha receita vinha de cursos fechados para empresas. O ano anterior do Plano Collor, eu tinha conseguido vender uns 12 cursos, mais ou menos. Naquele ano, em março de 90, eu já tinha 31 cursos programados em 3 meses, né? Quer dizer, eu ia multiplicar a empresa por várias vezes, claro, de novo, uma empresa pequena. Mas desses 31 cursos, depois que o Collor entrou com o plano, sobrou um curso que eu recebi 120 dias depois, né? E além disso, eu tinha que pagar uma série de despesas, tem uma série de problemas e o dinheiro todo retido. Naquela época, eu preenchi os formulários de imigração tanto para o Canadá como para a Austrália. Hoje, talvez, felizmente, eles demoraram para responder, eles demoraram mais de 1 ano para responder, e quando eles responderam, eu já tinha feito a virada e estava tocando a vida. Então, quero dizer que nada é definitivo. Você falou dessa virada que você teve que fazer, e eu imagino que nesse momento do Collor você teve uma carta na manga, é isso? Foi quando você fez a primeira virada da empresa? Na verdade, não tinha carta na manga, mas no caso ali, o que eu fiz naquele ano? Na época, era uma empresa mais de treinamento. Eu acho que eu fiz 2 coisas importantes. Uma delas, como eu tinha tempo livre, eu fiz uma série de palestras gratuitas para clientes. Então, clientes que tinham potencial para comprar um treinamento da Stefanini, e eu fazia minhas palestras gratuitas sobre o conhecimento que eu tinha. Eu dei mais ou menos umas 60 sessões dessas ao longo do ano. Então, isso ajudou muito a divulgar a empresa. E o segundo foi o que plantou as sementes da Stefanini, porque eu aprendi que a atividade de treinamento ela é muito lucrativa, mas ela é muito sazonal. Qualquer crise, a primeira coisa que você corta é treinamento, né? Se você tem um serviço estável que a empresa ou as pessoas precisam, elas normalmente podem até diminuir, mas não cortar tudo, né? Então, ali eu comecei no ano seguinte
também uma atividade que seria o início da Stefanini Consultoria, que era a atividade de outsourcing. No início de 91, um ano depois do Plano Collor, eu tinha o meu primeiro contrato, que na minha época era um bom tamanho, que era uma atividade mais estável. E aí eu plantei, no fundo, o perfil da Stefanini. A maior parte da receita é recorrente. E isso nos ajuda muito quando tem crise, porque assim, obviamente, eu consigo manter a maior parte da receita e da estrutura da empresa. E você tinha um receio de quebrar em algum momento e depois de alguns anos ali pensou, opa, agora tá tudo certo, agora eu não vou mais quebrar. Esse receio foi embora? Ou isso é algo que você acha que é constante na vida do empreendedor ao longo dos primeiros anos? Essa ameaça tão forte foi só essa vez. Nós tivemos vários episódios que nos impactaram, mas não na ponto de quebrar. E aí tem algumas características minhas que eu fui desenvolvendo. Uma delas é isso que eu acabei de falar, é a receita recorrente. Então isso ajuda muito durante o processo. O segundo que eu aprendi ao longo da minha vida, até com o meu próprio pai, que era um empreendedor menor, que é a questão de não precisar de banco, empréstimos de bancos no Brasil, que os juros são muito altos, então eu sempre fui muito conservador com dinheiro. Então é uma empresa que praticamente nunca teve dívidas. Mais do que sobreviver à crise, em geral, a gente se alavanca e cresce ainda mais pela essa posição conservadora. Tudo tem um preço. Quando você não tem dívida, não se alavanca financeiramente, dentro de um conceito tradicional de empreendedorismo, você deixa oportunidades na mesa. Ou seja, quando você se alavanca, você consegue crescer mais rápido. Então, esse é o preço que eu paguei. Ao longo do tempo, eu fui crescendo mais gradativamente. E o outro ponto também importante, que eu escolhi a área de serviços, porque ela não é capital intensiva, então não precisava de muito capital, exatamente porque eu não queria correr muito risco financeiro. Então, eu não tive riscos mais de quebrar, mas eu tive várias vezes. Uma vez, 70% do dinheiro da empresa estava num banco que quebrou. Obviamente, teve um impacto, mas nada que afetasse a saúde da empresa. E uma outra vez que a gente tinha um cliente que eu trabalhava para 2 bancos através dele. Era o Banco Nacional e o Bamerindos, entendeu? Num curto espaço de tempo, a gente perdeu as 2 receitas. O banco que quebrou, acho que era 95, o Bamerindos e o Nacional talvez foi 97, foi na década de 90. E era 30 e poucos % da empresa. Então, desde então também, o maior cliente é sempre um percentual muito pequeno. Hoje, é em torno de 2% o maior cliente. Então, isso também dá muita estabilidade. Então, são aprendizados que a gente teve ao longo da vida, que eu acho que são válidos para todos, não é? Mas que não, assim, afetaram a ponto da empresa correr o risco de quebrar. Mas, obviamente, impactaram e a gente foi aprendendo ao longo dos anos. E como era o seu psicológico diante desses problemas? Foi algo que você foi construindo também e foi trabalhando para melhorar? Ou você sempre teve uma calma para lidar com essas questões financeiras da empresa? Em geral, claro, na hora que você sabe a notícia, você fica abalado, né? Mas eu tenho uma expressão que a gente pode ficar preocupado e abalado por algumas horas, né? Não por dias ou semanas. Então, desse ponto, eu sempre fui uma pessoa muito fria. E eu, inclusive, dormia à noite. Se na minha vida de empreendedorismo, acho que acordei no meio da noite preocupado, talvez 2 noites na minha vida, e uma delas não era nem de trabalho. Então, realmente, eu conseguia encarar esses problemas de uma boa tranquilidade e com bastante frieza. Eu acho que a forma como você encara essas situações difíceis é fundamental. Se você se apavorar, acabou. E eu imagino que essa sua calma também ajudou a lidar com a expansão internacional do grupo, que é algo que a Stefanini é bastante conhecida, né, por ter essa operação bastante internacionalizada. Só que o primeiro país para o qual vocês foram nessa internacionalização foi por conta de uma oportunidade que você teve na Argentina, né? Você foi para a Argentina porque tinha gente interessada na Stefanini lá em 1996. E a gente sabe que a economia na Argentina é ainda mais instável do que no Brasil.
E eu queria saber, então, olhando de frente para trás, olhando a partir de agora, né, do cenário atual, você considera que essa estratégia de iniciar a expansão para a Argentina, ela foi um erro ou ela te trouxe aprendizados e te preparou para outros países e para outras crises? Como é que foi esse início lá? Eu acho que foi os dois. Eu acho que foi um erro. Hoje eu não começaria pela Argentina. E por que eu comecei pela Argentina? Pela oportunidade. Eu lembro que eu tinha um gerente que trabalhava comigo que era argentino e tinha dois amigos que tinham uma empresa na Argentina e queriam um sócio. Então eles vieram me procurar e eu topei. Foi um erro porque, como você disse, um país ainda mais instável que o Brasil sempre foi a Argentina. Eu começaria por outro país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi um aprendizado, porque também era um país extremamente difícil, né? Eu passei por várias crises muito pesadas na Argentina, foi um aprendizado, ainda como estrangeiro, a experiência é diferente, não é a mesma, porque você não está lá, não vive o país, não está no dia a dia. E também foi uma experiência de como começar a trabalhar e era uma operação muito pequena. Lembra que eu sempre fui super conservador financeiramente, então eu fui aos poucos, eu não fui lá e montei uma operação enorme, não, eu ia montando a estrutura conforme ela ia crescendo a receita. Então me afetava financeiramente sim, mas não afetava a empresa como um todo e a gente seguia a vida do ponto de vista financeiro tranquilo. Então foi uma experiência assim, então foram os dois. Eu começaria diferente se fosse hoje. Mas, por outro lado, isso te prepara para algumas coisas, né? Para lidar com algumas coisas. Com certeza, né? Até pela experiência internacional de como começar a trabalhar, como é que você vai montando a estrutura. Agora, a grande experiência internacional mesmo começou em 2000, 99, mais para o ano 2000, quando a gente expandiu para vários países na América Latina e na América do Norte, né? Porque a gente começou nos Estados Unidos. Ali sim que começou a grande experiência e também nesse ponto, não sei se eu fiz correto, talvez eu faria diferente hoje, vários países ao mesmo tempo. Eu focaria em um ou dois países. Uma questão que muitos empreendedores também encaram, e você começou muito jovem, é a questão da liderança. Queria entender se para você liderar foi algo natural ou que você teve que desenvolver aos poucos. Você lembra de episódios específicos nessa primeira década que te ensinaram e te moldaram a ser um líder de alguma forma? Eu acredito muito que a gente chama perfil de crescimento, né? Não um perfil fixo, ou seja, você aprende com a vida, né? Eu sou muito mais o cara da transpiração do que da inspiração, que você já nasce com talento. Eu acho que tudo você consegue aprender, depende da sua resiliência, da sua vontade de aprender. Eu acredito muito nisso. Então, dentro dessa crença, a gente vai construindo o nosso perfil. Talvez, assim, essa questão de liderança, agora pensando, talvez eu já tinha um pouco esse perfil. Mas eu, por exemplo, não tinha experiência zero de gestão. Zero. Né? Porque eu nunca fiz um curso na minha vida de gestão. Até hoje, nunca fez? Não. Acho que o único curso que eu fiz, assim, que durou vários dias, uma semana, a gente tinha uma parceria com o INSEAD para fazer transformação digital. Então, a gente fazia um curso muito bacana no INSEAD em Paris, em Fontainebleau. Foi, acho que a única vez que eu participei de um curso uma semana inteira. Então, eu nunca fiz um curso de gestão e eu nunca fui gestor quando era funcionário. O máximo que eu fui foi analista de sênior. Então, toda a minha experiência de gestão eu tive que aprender sozinho. E é claro, eu cometi muitos erros. Então, ao longo do tempo, eu tive que fazer muita autoavaliação, né? Aprendi sofrendo, né? Tem todo esse caminho de aprendizado. Agora, talvez liderança, acho que hoje, assim, na sua pergunta, nunca pensei nisso, provavelmente tinha um pouco o perfil, mas que também eu fui desenvolvendo, né? Porque também muito do perfil de líder, além de você ser uma pessoa que acredita e ser perseverante, tem a forma como você passa a mensagem. Eu sempre falo que mais importante do que o conteúdo é a forma como você passa a mensagem. Isso eu tive que aprender ao longo do tempo com muito sacrifício. Pois é, e como é que aprende isso no sentido de você pedir feedback para os seus funcionários? Ou era uma questão de autoavaliação, de como eles se comportavam? Como é que faz isso na prática? É uma mistura de várias coisas, né? Eu acho que, primeiro, a humildade que você tem que ter de ouvir os demais. Seja um cliente, uma pessoa que trabalha com você, um funcionário, seja
um amigo, seja a sua esposa, seja o seu filho. A tendência das pessoas, quando tem um problema, você tende a jogar a responsabilidade para o outro lado. E normalmente você tem esse cenário, né? Então, por exemplo, eu perdi uma proposta, eu posso falar que o cliente era amigo do outro, eu posso fazer várias coisas, mas na prática mesmo num cenário adverso, o que eu deveria ter feito para conseguir vencer? Entendeu? Independente do cenário adverso, que sempre vai existir. Esse é o ponto. Então, como é que você encara quando você tem um problema, ou você discutiu com um cliente, ou discutiu com uma pessoa, mesmo que você tivesse razão, será que você abordou da maneira correta, por exemplo? Provavelmente não. Né? Será que você usou a estratégia correta? Provavelmente não. E não adianta falar que aquele funcionário era difícil, aquele cliente era complicado, não adianta. Você vai lidar com funcionários difíceis e clientes complicados a vida inteira. Então, é a forma como você vai fazendo essa autoavaliação. Então, de maneira humilde, o que eu deveria ter feito para melhorar, independente das minhas condições adversas. E isso faz parte também do mundo de empreendedorismo, né? O Brasil é mais difícil, ele tem problemas de juros o tempo inteiro altos. Então eu vou ficar criticando que eu vou quebrar por causa dos juros altos? Não. Como é que eu vou conviver com uma economia, com um país que tem juros altos? Aí eu tenho que achar a minha saída, minha solução. É um pouco disso. Falando ainda sobre liderança, a gente costuma olhar muito para o passado para buscar inspirações. Quando a gente olha na lista de maiores lideranças empresariais, por exemplo, do século XX, a gente tem nomes como Henry Ford, o Sam Walton, o Walt Disney, o Jack Welch, né? Mas hoje a gente tem um cenário muito diferente. E a minha pergunta para você é se, olhando para esses líderes do passado, e eu sei que você gosta também de buscar inspiração em outros líderes, como Mandela, Churchill, enfim, você consegue imaginar algum desses líderes se dando bem no cenário atual, ou hoje o mundo exige um perfil de liderança completamente diferente? Um deles que eu acho interessante, infelizmente já faleceu, é o Steve Jobs, por uma característica que ele tinha, né? Ele era extremamente criativo, mas extremamente disciplinado. Eu sempre gosto de dar o exemplo para o time. Normalmente você associa uma pessoa criativa indisciplinada, que não é verdade. Eu me considero uma pessoa de exatas, assim, todo mundo fala que eu tenho um raciocínio bom em termos de cálculo, mas ao mesmo tempo eu sempre adorei história e geografia, né, que é humanas, que são coisas totalmente díspares, né, opostas. Eu gosto desse perfil. Agora, hoje, um lugar que eu admiro muito é o Google. Eu acho que é uma empresa que é uma máquina de inovação. Então, ela conseguiu construir, diferente de algumas outras empresas de tecnologias que são monoproduto. Tem várias assim, ou tem uma ou outra. Eles têm uma característica muito interessante de você trabalhar com diferentes frentes de inovação numa grande organização. Eu lembro que a 3M tinha essa característica na área industrial. Não se renovou tanto, mas ela tinha essa característica que eu sempre admirei, né? Como é que você mantém uma organização centenária com esse perfil empreendedor e aplicando para uma coisa assim, desde um automotivo até um marca-passo no coração, um negócio assim. São coisas muito interessantes. Então, são organizações que conseguem criar esse tipo de DNA na empresa. Eu admiro muito. Muito bom. É muito interessante, que é um pouco do perfil também da Stefanini, né? De ter produtos que atendem e se atentem às várias necessidades, até as aquisições que vocês fazem é muito nesse sentido, né? De trazer soluções para várias áreas. Isso, e ao mesmo tempo você tem que se renovar ao longo do tempo, né? Porque, principalmente agora, a economia é muito dinâmica, né? Então, você precisa criar uma organização que tenha esse DNA de se renovar constantemente e não se apoiar sempre nas mesmas soluções e ofertas, porque o mundo, ele muda demais, né? Muito rápido, né?
Falando dessas mudanças, como é que você faz hoje para identificar o que é uma bolha, né? Porque a gente tem tantas tecnologias que vão e vêm, coisas que estão na mídia, que estão no auge, e daqui a pouco elas explodem, né? Você vê que não é algo duradouro. Como é que dá para identificar o que pode ser duradouro e transformador da realidade, aquilo que é realmente uma oportunidade, daquilo que é só uma bolha e que amanhã vai estourar e não vai existir mais? Esse é um grande desafio nosso da área de tecnologia, porque a área de tecnologia, ela cria muito hype, ela exacerba muito, às vezes, algumas ondas de tecnologia, né? Ou porque ele exacerba que não é tão importante, ou ela não vai ser importante na escala que eles estão vendendo o peixe, né? Então, a gente teve o caso agora, recentemente, de blockchain, por exemplo, é uma boa tecnologia, não é vapor, mas não tem a escala e amplitude que parecia ter. Ela é muito de nicho por uma série de questões técnicas. O metaverso também, né, que houve todo um marketing e depois acabou não se confirmando. Por outro lado, você tem realmente situações como a internet, por exemplo, que até muitas empresas quebraram no ano 2000 e não tem o que discutir, mudou o mundo, né? Como é a questão de transformação digital e como é a questão de IA, né, inteligência artificial, que é algo que veio para ficar. Aí é um pouco uma mistura de avaliação pé no chão. Então, por exemplo, no caso do metaverso, eu sempre achei que era um exagero, não tinha sentido econômico. Ou seja, a gente tem que ser muito pragmático e não ser uma pessoa que só vai na onda, tá? Então, essa é uma parte. A segunda é você acompanhar cada desenvolvimento. Se você percebe que ela acelera, aí você tem tempo para entrar. Foi o caso do blockchain. A gente fez algumas coisas, mas ficou acompanhando e depois viu que tinha uns espaços, mas era muito de nicho. E tem o feeling seu também, né? Então, por exemplo, no caso de inteligência artificial, a gente já trabalhava há muitos anos, num cenário muito mais complexo e difícil. Quando apareceu ali, para mim, ficou claro que era um negócio que veio para ficar. Então, a gente apostou desde o 0 minuto de jogo. Então, são situações que você mescla um pouco, às vezes você não entra de corpo e alma, você acompanha e vê a evolução. Outras não, você acredita que vai virar, que é o caso de IA. Mas sempre lembra que eu te falei, eu acredito, mas não vou pôr um caminhão de dinheiro. Eu ponho muito mais esforço, foco e energia da empresa. A Stefanini, ao longo da sua história, também fez uma série de aquisições. Foram mais de 40 empresas. E um desafio grande que muitos líderes têm, geralmente, é integrar essas empresas adquiridas de uma maneira para obter a maior sinergia possível dos negócios ali. Como é que é esse modelo de integração na Stefanini? E eu queria entender se você lembra de episódios, casos no começo em que você errou ao fazer essa integração e que vem à sua memória algum caso que foi marcante. É muito comum, quando uma empresa maior adquire uma empresa pequena, essa aquisição ser um fracasso por problemas de cultura. Qualquer aquisição e merge sempre tem um nível de risco relativamente alto. Quando as empresas têm tamanhos muito diferentes, esse risco é maior. Por que você adquire aquela empresa menor? Normalmente porque ela tem uma solução diferente, ele tem alguma cultura diferente, principalmente quando começou a aparecer a questão de transformação digital. E aí, se você é muito controlador, é uma empresa, você mata a menor. É comum isso, você é o dono, você tem lá a maior parte das ações ou a totalidade, você mata. A gente tem uma característica diferente, como a gente sempre montou um modelo de dar muita autonomia na ponta, é um modelo bastante empreendedor, que a gente sempre teve um modelo de células que desenvolvia e dava autonomia na ponta. Para nós era muito confortável ter uma empresa menor dentro da empresa e a gente dava autonomia para ela. Qual que foi o erro? A gente dava autonomia demais. Um dos conceitos de trabalhar os dois juntos é porque a gente também poderia adicionar valor, trazer experiência, seja um canal comercial, seja experiência de gestão, seja integração de soluções, seja uma série de coisas. Se você mantém tão independente assim, o empreendedor tem a tendência de querer fazer sempre do jeito que ele quer. E aí, obviamente, não tem sinergia. Se ele faz sempre do jeito que ele sempre fez, para que ele foi juntar com a gente? E o conceito era juntar
para exatamente crescer e ser uma empresa muito mais forte e uma empresa muito maior. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo como montar um modelo de apoio e de integrar mais. Então, a gente foi, desde o início, já catequizando os empreendedores que, quando a gente fazia aquisição, eles continuavam como acionista minoritário, mas eles eram gestores, que eles precisavam, obviamente, ter esse perfil de saber integrar, saber trabalhar em equipe, porque, obviamente, a gente tinha muito a colaborar. E era o conceito que a gente sempre vendeu e eles sempre compraram da aquisição. Mas, na prática, se você deixa ele muito independente, ele não vai usar dessa oportunidade. Então, isso é que a gente foi aprendendo. Foi mudando. E a maioria desses empreendedores continuam com vocês depois? Eu diria uma boa parte. Não todos, porque tenho concorrentes que gostam de fazer aquisição e ele dá um período que a gente chama de earn-out, né? Que você mede os resultados e ali 1 ano, 2, 3 anos, depois ele sai. Não, a gente gosta do empreendedor se manter na liderança a longo prazo. Então eu tenho vários que têm mais de 10 anos que estão com a gente. Todos, não. Por quê? Primeiro, tem alguns empreendedores que têm mais o perfil de empreender do que fazer gestão. Então, não necessariamente como ele trouxe, ele construiu, iniciou uma empresa, ele teve, obviamente, essa capacidade, ele não tem, normalmente, o mesmo capabilities para fazer gestão. Então, ao longo do tempo, ele precisa performar, senão não adianta, não é? Outros têm um perfil que não consegue se adaptar e trabalhar integrado. Ele tem que ser sempre muito independente. E outros, na verdade, querem terminar. Não necessariamente todos vão ter um perfil como eu, que trabalha até 64 anos. Então, tem vários que querem pôr um dinheiro no bolso e seguir a vida de outra forma, que também obviamente, é correto. Não tem errado ou certo. É uma questão de... Então, as pessoas, ao longo dos anos, elas vão variando de objetivo na vida. Então, dependendo do cenário, tem algumas pessoas que saem da empresa e eles, inclusive, podem continuar como sócios, mas a tendência, ao longo do tempo, é ele também querer vender a parte dele. Marco, agora partindo para outro assunto, você tem filhos que trabalham com você hoje nos negócios, o Rodrigo e o Guilherme, e você mencionou que está na casa dos 64 anos e tem esses 2 filhos que cresceram e hoje trabalham com você. Você sempre incentivou eles a trabalhar na Stefanini? E como é que funciona essa dinâmica familiar hoje nos negócios? Não, na verdade você acaba incentivando talvez indiretamente, porque ele vê você dando sangue todo dia ali, trabalhando duro, trabalhando muitas horas, se dedicando. Então, a família convive com aquele seu dia a dia de bastante trabalho, né? Então, não deixa de ser uma influência mais indireta, mas eu nunca incentivei claramente. Quer dizer, eu sempre incentivei que eles deveriam fazer algo interessante, agregar alguma coisa de valor na vida. Não necessariamente na Stefanini, não necessariamente na área de negócio, poderia ser outro. O que eu não aceitaria é serem pessoas que não se dedicassem a alguma coisa. Mas foi uma questão natural e que eles seguiram a carreira, vamos supor, de negócios. E a gente também combinou, seguindo a área de negócios, eles deveriam trabalhar em outras empresas antes de entrarem na Stefanini. E os 2 começaram mais em consultoria, depois trabalharam em banco, trabalharam em algumas empresas antes de entrar na Stefanini. Os 2 hoje trabalham na empresa. Mas é importante que também para eles é claro que o nível de sucessão não necessariamente só envolve eles, né? Envolve outras pessoas da organização, até porque hoje a Stefanini, além de ela ter um tamanho relativamente grande, ela também é bastante complexa do ponto de vista de várias atividades, várias áreas. Então, com certeza, eu vou ter vários sucessores antes deles, né? E a gente tem um perfil interessante, como a gente tem vários negócios, como a gente brinca, é uma escola de CEOs. Então, a pessoa tem chance de aprender com o PNL, tocando um negócio. Isso dá chance, não só para eles, como muitas pessoas dentro da Stefanini, muitos líderes, de terem esse perfil de tocar um negócio. Então, isso nos dá chance de ter várias opções de sucessão. Ou seja, não necessariamente por eles estarem trabalhando que eles vão exatamente me suceder. Tem que ser natural ao longo do tempo, não é algo que já está predestinado, vamos chamar assim.
E hoje vocês conversam sobre negócios fora também, ou é algo muito separado os papéis, né? Porque tem empresas em que adotam o modelo de aqui dentro ninguém é pai de ninguém, ninguém é filho de ninguém, e há outras empresas que não, que isso é uma coisa natural, aqui dentro a gente vai discutir negócios, lá fora no almoço de família também. Como é que é essa dinâmica familiar para vocês? Não, a gente nunca foi tão disciplinado assim, né? É interessante que um dos filhos, quando ele não estava na Stefanini ainda, quando ele discutia alguma coisa de Stefanini, ele falava, pô, vamos parar de falar de trabalho, não sei o que lá. Agora que ele tá, ele é o cara que mais puxa. E eu até seguro um pouco. Então a gente tenta não só falar. E até minha esposa bate mais pesado, até minhas noras também, né? Um é casado, outro já mora junto, então de certa maneira a gente tenta segurar um pouco para também não ser um monotema, né? Só falar de negócio, mas a gente faz uma mistura, mas não o tempo inteiro. Você mencionou essa questão de incentivá-los, não necessariamente a trabalhar na Stefanini ao longo dos anos, enquanto eles foram crescendo, mas a se desenvolver, a ser ambicioso, né? E eu acho que é algo que muitos pais lidam com isso, de criar filhos num ambiente de maior conforto, mas sem fazer com que eles não tenham ambição. Como que você acha que é possível incentivar as duas coisas, equilibrar as duas coisas, né? Dar conforto, mas ao mesmo tempo não desestimular a ambição neles. Eu concordo com você. Você criar filhos quando você tem uma situação financeira já mais robusta é mais desafiante, né? Eu converso muito com meu pai é vivo e a gente se dá super bem. Então, esse é um desafio maior. Eu acho que passa por você criar um propósito neles, tá? Eu gosto dessa linha que veio com a transformação digital de ter propósito, tá? Realmente ter um propósito de construir algo. Então, acho que passa por aí, dele ter essa vontade, esse orgulho de construir, né? E eu acho que isso eles conseguiram, hoje eles têm isso, né? E eu acho que é um pouco... A gente tem 5 atitudes na Stefanini, e uma delas é que a gente chama liderar pelo exemplo, né? Que é um pouco disso, né? Então ele percebe que não é só dinheiro, né? Então ele vê o teu dia a dia, como é que você trabalha, que você quer construir, a questão da internacionalização, a questão quando aparece uma tecnologia nova como o IA, ele vê a luta que a gente tem no dia a dia, as dificuldades que você tem. Então é um pouco de ver o exemplo, né? Eu falo sempre dentro da empresa e no fundo educar filhos é da mesma forma, né? Não adianta você ter um discurso muito bonito e depois no dia a dia as pessoas percebem que o discurso é diferente da prática. Ética é praticar aquilo que você fala, né? Que parece simples, mas não é simples. Mesmo para uns pais, né? Esse é um pouco da linha. Então sempre fui muito espartano, muito simples no dia a dia. Eu acho que isso também ajuda, mas principalmente a questão de construir propósito. Porque no fundo, quando eu comecei, eu tinha uma necessidade muito grande financeira, obviamente, de estabilizar minha vida, de ter uma mínima qualidade de vida para minha família. Não é o caso deles. Por outro lado, eles têm uma formação, em geral, a segunda geração, melhor que a primeira geração, que é o caso deles também. Ao mesmo tempo, como é que você deixa essa gana, né? Essa vontade que, para mim, é a grande diferença? É o propósito, né? Então, você criar filhos que tenham propósitos. E ao longo das gerações vai ficando mais difícil. E na infância e na adolescência deles, você estimulava eles a ganhar dinheiro ou a procurar um propósito? Como é que era a dinâmica? Eu nunca fui radical de você tem que fazer uma coisa assim, mas eles, por exemplo, eles eram pequenos, às vezes eu viajava alguns dias na semana, mesmo para fora, eu os levava na viagem, a gente passava um fim de semana passeando em alguma coisa e durante a semana eles iam até em reuniões, até na Europa, nos Estados Unidos, já fiz isso, eles tinham 10 anos, né? Ele via ali o seu dia a dia, como é que você se comporta. Então, eu tinha pequenas coisas que eu fazia, por exemplo, às vezes se eu estava num país árabe, eu punha eles para ficar negociando com o árabe no mercado árabe. Então você fazia algumas coisas, por exemplo, eu sempre dei mesada para eles, nunca teve dinheiro à vontade, e a mesada era curta. Vamos supor, ia na Disney, ele tinha um orçamento, era bem pequeno, tinha na época era $20 para você gastar aqui e comprar suas coisas. Eu queria comprar tudo, como qualquer criança. Aí eu falei, você quer, você compra. Ah, legal, eu achei legal, não pode comprar, mas com o seu dinheiro. 98% das vezes,
Eu pensei bem, não sei, acho que não é legal, vou ver outra coisa. Tinha coisa que eu tinha que inverter, não, compra aí, senão ele não ia gastar nada. Você não falou que não podia comprar, você não falou que não tinha dinheiro, porque eu não podia falar isso, porque ele é criança, mas não é burro, ele sabe que você tem uma condição financeira melhor. É simplesmente entender o valor das coisas. Então são essas pequenas coisas que a gente vai educando ao longo da vida. Nada é perfeito, obviamente a gente tem os escorregões, mas pelo menos tentar fazer o melhor. E até agora tem se mostrado um método que funcionou aí, né? Vamos ver. Sempre a vida é um campeonato, né? Um jogo atrás do outro. Tá certo. Marco, muito obrigada pela entrevista. Obrigado por tudo aí. Obrigado aí, pessoal. Até mais. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. O Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A distribuição dos episódios é feita pela Bia Ribeiro. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original do podcast é da Estela Neslini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.